E hoje a nossa aula é sobre devo comprar uma empresa ou não. Eu vou te falar 6 indicadores que você deve olhar para saber se a empresa pode ser comprada ou não, se está no momento de ela ser vendida ou comprada. E mais, para você que tem um amigo ou um conhecido que já ofereceu uma empresa, uma loja para você, você sabe o que fazer, ou quais indicadores olhar para saber se essa empresa está saudável, ou se ela tem escalabilidade, ou se realmente o faturamento é só faturamento, ou se ele também tem lucro. Fala pessoal, bem-vindo a Fechou. Aqui a gente une gestão empresarial, empreendedores e IA numa coisa só. Vamos lá pessoal, uma aula diferente. A sensação que eu quero que você sinta é como se você fosse um amigo que veio me perguntar fazer uma consultoria e eu vou te falar aqui que você deve olhar, tá? Então vamos supor que você chegou, você está num dia bonito, lindo, maravilhoso, ensolarado e o seu amigo chegou e falou assim: nossa, Guilherme, tem um amigo meu que está vendendo uma loja e ela fatura muito. Ela é uma loja que, nossa, deu muito bom e ele está vendendo. Primeiro, por que ele está vendendo? Tem empresas que elas estão vendidas no auge e tem empresas que elas estão sendo vendidas porque não estão tendo lucro. Pode estar tendo faturamento, mas não estão tendo lucro. Então, qual que é a ideia? A ideia dessa aula é a gente falar de 6 coisas e a gente conversar sobre essas 6 coisas para no final você tomar uma decisão correta, tá? A sua tomada de decisão, ela tem que sempre ter ROI, que a gente fala, que é retorno sobre investimento. Então, quando eu estou falando sobre ROI, eu estou falando qual que é o retorno sobre o meu investimento. E vai ter retorno sobre o meu investimento? Então, é isso que a gente vai falar. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é olhar o faturamento da empresa. Lembrando, para a empresa ter todos esses dados que eu vou falar para vocês, é super importante que ela tenha um sistema como o Fechou, que vai te dar todo o faturamento bonitinho, mensal, histórico, relatórios, para a gente poder saber se a gente tem um valor nessa empresa ou não. Faturamento, gente, faturamento é faturamento bruto, tudo que entra, tá? Então, quando a gente fala de faturamento bruto, a gente tem uma ideia de potencial de venda dentro dessa empresa, tá bom? Segunda coisa que a gente tem que pensar e olhar, como que estão as despesas dessa empresa. Quando eu estou falando de despesas, eu estou falando sobre despesas fixas, tudo que fala sobre a infraestrutura da empresa. Você não olha despesas variáveis, eu posso até olhar, mas as despesas variáveis, ela pode estar muito inflada ou muito enxuta. Isso vai ser algo que vai refletir no final da negociação? Vai. Só que o que eu quero agora é fazer um raio-x só de uma premissa para saber se realmente eu já posso continuar a conversa de compra com essa pessoa, tá? Então, faturamento bruto e as despesas fixas em relação à infraestrutura para esse negócio andar, que são as minhas despesas operacionais. Então, primeiro de tudo, tem que fazer sentido eu estar faturando bruto e eu ter menos despesas do que o meu faturamento bruto, tá? Isso, beleza, ele está faturando o suficiente para pagar as despesas. Terceira coisa importante que a gente vai ver se ele tem dívidas. Tem dívidas, não tem dívidas, como que estão as dívidas da empresa? Tem muita empresa que tem dívida ativa. Então imagina, a empresa ela pode ter empréstimo, ela pode estar vendendo a empresa porque tem um faturamento bom, tem as despesas lá que elas são pagas, só que eu fiz tanta dívida que eu não estou conseguindo pagar e agora eu preciso fazer a venda dessa empresa para mim conseguir pagar essas dívidas e talvez a gente não tenha lucro aqui. É importante fazer o levantamento de dívidas, tá? Principalmente empréstimos. Terceira coisa que a gente vai olhar é se tem lucro. Para você saber se tem lucro, você precisa ter um sistema como Fechou, lembrando, vai saber se você tem dados, né, como faturamento bruto, despesas, as dívidas elas vão entrar ali também nos nossos lançamentos, para saber se a gente vai ter lucro no final, tá? Isso aqui é o importante. Quanto que uma empresa precisa ter de lucro para ela ser saudável no Brasil? Em média, tá? Não são todas, de 20 a 30% de lucro, beleza? Isso aqui, ela tá saudável, você pode comprar tranquilamente. Outra coisa muito importante, vamos aqui. A dependência do dono. Quanto que essa empresa depende do dono para girar? Então imagina, eu tenho uma barbearia. Essa barbearia está sendo vendida. Eu consigo faturar, eu consigo pagar minhas despesas, eu não tenho dívida e eu tenho lucro. Só que a barbearia ela depende exclusivamente do dono. Como que eu consigo comprar uma empresa que ela depende exclusivamente do dono? O que eu vou fazer para rodar isso daqui? E muitas vezes acontece da pessoa que comprou a barbearia ou comprou a loja, enfim, com a dependência do dono, e o dono saindo, ele não sabe operar aquela loja, ele não sabe o ofício. Então ele acaba falindo, tá? Isso aqui é crucial. Última coisa, e não menos importante, escala. Nós conseguimos escalar esse negócio quanto? Ou seja, eu consigo, através de serviços ou produtos, quanto eu consigo escalar esse negócio? Eu consigo fazer essa loja virar
várias lojas, é a loja 1, né? Comprei a loja 1. Eu consigo fazer quantas lojas replicando a operação da loja 1? Ou, se o dono sair, eu não consigo replicar a loja, já morreu aqui minha negociação. Então você vê que a negociação dentro de uma empresa, ela passa por vários momentos. Primeiro a gente vai ver faturamento, depois a gente vai ver sobre as despesas. Feito isso, eu vou ver se ela tem dívida, depois eu vou ver se ela tem lucro, depois eu vou ver a dependência do dono e por último eu vou ver se ela tem escalabilidade para mim poder saber se eu vou ficar só naquele faturamento. Vamos supor que aqui a pessoa está faturando seus 20 mil reais por mês, tá, eu vou ficar só nisso daqui e vamos supor que de 20 mil reais o meu lucro seja 20% de lucro. Aqui ó, 4 mil reais, 4K. Então eu tenho 4 mil reais de lucro, eu vou ficar preso nesse lucro, eu posso escalar esse lucro, posso ter mais lojas, mais operações, posso ter mais produtos, enfim, eu tenho uma distribuição. De repente você está comprando uma empresa de produto, uma loja de tinta e você já tem uma construtora que é parceiro seu e você pode escalar muito mais esse negócio, fazendo várias lojas, fazendo uma distribuição muito maior. Lembra que isso daqui é crucial para você comprar qualquer empresa ou fazer qualquer negócio. Não faça a cagada de você investir o dinheiro da sua vida numa empresa que pode te levar à ruína. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado por mais uma aula. Lembrando, empreendedorismo não é brincadeira, tá? Não deixe de se inscrever no canal, clica no sininho, manda para aquele seu amigo que está com proposta para comprar alguma empresa. Ele precisa saber disso daqui para não perder o dinheiro da vida dele de repente. Isso é muito triste. Tamo junto, te espero na próxima aula, fechou? Valeu!